cuidado. Por isso, continuamos evoluindo. E dessa evolução constante veio o VX Smart, que une a programação de TV via satélite com os principais serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada vez em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Vivências, a evolução da diversão. Para você que gosta de cuidar da aparência, a loja Mocinha Chique é o lugar certo. Aqui tem uma variedade de cosméticos e produtos para hidratação e perfumaria. Aqui na Mocinha Chique você encontra o nosso cantinho perfumado, onde o cliente ele pode vir até a loja, conhecer, experimentar e se apaixonar pelas nossas fragrâncias. E olha só a diversidade de provadores. Trabalhamos com as principais marcas Eudora, Clorofila, Mahogany e temos uma variedade em miniaturas de Jequiti para criançada. E também Natura, Boticário, Água de Cheiro, temos também Capitania do Cheiro, joias como Romanel e em datas comemorativas os deliciosos chocolates Cacau Show. Oferecemos o serviço de entrega em toda Natal, totalmente grátis. Nossa loja fica localizada na Avenida das Cirandas, número 1146, em Nova Natal. O telefone para contato é o 849-8864-4704. O Instagram, @Mocinha Chique. Mocinha Chique Cosméticos, a sua loja de cosméticos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje, trazendo para você as principais notícias e atualizações do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Ataques contra sinagogas e igrejas deixaram pelo menos 9 mortos no Cáucaso Russo. Um sacerdote e vários policiais estariam entre os mortos. Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, DEAN, no município de São Gonçalo do Amarante, deram cumprimento nesta sexta-feira, 21 de junho, a um mandato de prisão preventiva em desfavor de um homem de 30 anos. O homem, ele foi preso, isso mesmo, pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Parnamirim, região metropolitana de Natal. As investigações apontam que o homem teria estuprado a própria filha, uma criança. A prisão contou com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência de Natal e da Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescente. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Com as imagens de João Maria Martins, Henrique César para a TV Litoral. E só fazendo uma pequena correção, essa matéria que eu acabei de chamar, na realidade são as matérias da área policial, que foi o homem suspeito de estuprar a própria filha na Grande Natal. Vamos agora continuar com as notícias da área policial. Suspeito de violência doméstica é preso na cidade de Caicó, município do Rio Grande do Norte. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em residência de um suspeito de violência doméstica em Caicó. Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, DEAN, em Caicó, com o apoio da 3ª Delegacia Regional
e da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos e da 46ª Delegacia DP deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem de 41 anos, suspeito de violência doméstica e familiar. As diligências aconteceram na quinta-feira, 20 de junho, na residência do suspeito, localizado no município de Caicó, após agressões físicas contra sua ex-companheira e a filha dele. No local foram encontradas diversas munições e produtos que foram encaminhados ao Instituto Técnico Científico de Perícia ITEP para uma análise detalhada. O suspeito foi interrogado para o esclarecimento dos fatos e submetido aos devidos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça. E ontem à noite, um motorista por aplicativo sofreu um assalto na Grande Natal. Na noite deste último domingo, 24 de junho, um motorista por aplicativo, por meio de moto, sofreu um assalto. Isso mesmo, ele que vinha conduzindo, tinha pego um passageiro no Nossa Senhora do Nazaré, zona oeste de Natal, onde o mesmo, ao chegar nas proximidades daqui da Zona Norte, aqui no S, conhecido como S da Avenida das Fronteiras, sofreu um assalto. E ele vai relatar os momentos de terror vivido, o qual ele vai falar agora com a nossa equipe de reportagem. É complicado, né? Insegurança demais contra a gente, nós que somos pai de família. Hoje sobrevivemos, quem roda no aplicativo já não é fácil. E peguei o cliente pelo InDrive do bairro Nazaré até o destino aqui, nossa Zona Norte, próxima ao Oeste. Com um jovem, provavelmente em média de 20, 21 anos, super tranquilo, não falava nada. Ainda assim tinha um pouco de medo por dentro, aquele um pouco nervosismo, achando que ia acontecer exatamente isso. E foi o que aconteceu, né? Vim de lá do Nazaré até o Zona Norte, não encontrei também nenhuma viatura no local, por perto, no caminho, porque eu pensei em dar um sinal para eles abordar. E simplesmente quando chegou ali no S, né, depois já finalizando a corrida, ele disse que era tal casa e quando parou, já foi efetuando o assalto, né? Levando meus pertences, meu celular, a moto, chegou a levar a moto também, né? Uma bolsa minha e a gente fica com aquele medo, né? Porque a gente hoje sai, não sabe se volta e muitos pais de família aí estão sobrevivendo através de aplicativo de carro e moto. Mas a insegurança é demais, a gente é qualquer horário, qualquer dia. E a gente está nessa, infelizmente a gente vive nesse mundo, a bandidagem tomando de conta, né? E nós aí que somos trabalhador, gente boa, vivendo no meio do mundo da bandidagem, a todo instante e todo medo, né? Por conta deles, né? No ato do assalto, ele chegou a levar a sua moto, além dos seus pertences? Chegou quando eu parei a moto no ponto que ele disse que era a casa, que ele disse que ia ficar. Quando assim que eu parei, não deu tempo nem de desligar a moto, imediato ele já foi dizendo, não faz nada, sai só da moto, me dá tudo e vaza, mandou dar as costas e não olhar para ele. E ele levou a moto ainda, levou meu celular, levou alguns pertences meus com a bolsa que estava dentro. E a moto ainda eu consegui recuperar, né, que é da Motul, da empresa Motul, mas o aparelho telefone, que é o que eu sobrevivo, que é necessário eu trabalhar com ele, não consegui. E a bolsa também não, nada de retorno, só a moto mesmo. E minha vida que está aqui pelo livramento, né? O resultado que eu tive foi só da moto mesmo, porque era da empresa Motul. A empresa Motul tem rastreador na moto e foi como eu consegui recuperar. Mas os outros pertences nem água. E você conseguiu, a moto foi encontrada em que local? Foi encontrada aqui próximo ao Colégio Grau, né? Degrau aqui dentro da Zona Norte. O pessoal encontrou ela ali, abandonada, né? E quando chegou lá, estava o capacete e minha sandália, até minha sandália que estava no apoio do estribo também estava lá, que ele levou tudo. Conseguiram encontrar lá já, parada, abandonada. Você chegou a ver assim a fisionomia dele? Deu para ver? Deu para ver, porque ele era a estatura de 1,70 mais ou menos. Era jovem, não era velho, né? Magro. Ele estava com uma camisa amarela ontem, com uma calça jeans. E é aquele negócio, né? Não reage, porque senão eu atiro. E tá com umas 3 semanas que eu também presenciei um assalto, não comigo, mas com uma jovem que ia chegando em casa na Nova Cidade.
E quando eu ia passando no local também, acabei me deparando, também fui apontar a arma para mim, sem ter nada a ver. E eu disparei porque ele mandou correr, e quando eu disparei, ainda foi efetuado 2 disparos contra mim também, na direção às minhas costas, mas também, graças a Deus, não chegou a pegar. E o pertence da cliente, que também estava comigo, foi levado. Está com umas 3 semanas em Nova Cidade, por volta de 9h30 também da noite. E trabalhar com toda essa insegurança tem que se apegar muito com Deus, né? Muito com Deus, porque é o único que nos protege aí na nossa vida, né? E não tem outro, né? É pedir proteção, Ele que nos guie, né? Ele que nos proteja, porque se a gente for depender da segurança, tá zero. Porque eu digo isso porque eu vi o caminho todo, observando se tem alguma viatura, não encontrei uma viatura sequer. O horário noturno e à noite, que era para ter mais viatura dentro do Nordeste, rodando, a gente não encontra um. Acho que não sei se estão dormindo ou estão na base, mas o horário que nós precisamos é à noite, madrugada, principalmente nós que rodamos de aplicativo, é o horário que nós precisamos. Durante o dia você vê várias, mas durante o dia é movimentado. Gente, segurança, Fátima tem que botar policiamento, mas durante a madrugada. Com as imagens de João Maria Martins, Henrique César para a TV Litoral. Vamos agora com as notícias da área da segurança internacional. Ataques contra sinagogas e igrejas deixaram pelo menos 9 mortos no Cáucaso russo. Um sacerdote e vários policiais estariam entre os mortos. Várias pessoas morreram neste domingo em ataques de indivíduos armados contra sinagogas, igrejas ortodoxas e um posto de controle da polícia na República Russa do Daguestão, na região do Cáucaso. O Comitê de Investigação da Rússia declarou ter aberto uma ação penal por atos terroristas, sem dar mais detalhes. Os serviços relevantes e as agências de aplicação da lei atuaram rápido, mas infelizmente houve perdas. Nossas condolências sinceras às famílias cujos filhos e irmãos morreram hoje. O Daguestão é uma república russa de maioria muçulmana do Cáucaso, fronteiriça com a Chechênia. O Comitê de Investigação Antiterrorista informou, por meio de nota à agência de notícias RIA Novosti, que foram registrados ataques nas cidades de Derbent e Makhatchkala contra 2 igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto de controle policial. Segundo as informações preliminares, um sacerdote e vários policiais morreram. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse nesta sexta-feira que o Líbano não pode se tornar outra Gaza e levantou o temor de uma catástrofe inimaginável na região. As Nações Unidas fizeram uma advertência nesta sexta-feira sobre a retórica belicista de Israel e do grupo islamista Hezbollah. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou a necessidade de prudência para evitar mais um conflito no Oriente Médio. Sejamos claros, a população da região e a população mundial não podem permitir que o Líbano se torne outra Gaza. Guterres disse temer a escalada das tensões ao longo da linha azul, referindo-se à demarcação estabelecida pela ONU entre Líbano e Israel. No local, os confrontos armados entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, se intensificaram nas últimas semanas. Para o secretário-geral, um gesto imprudente, um erro de cálculo, poderia levar a uma catástrofe inimaginável muito além da fronteira. E o ministro da Defesa israelense viajou aos Estados Unidos neste último domingo para se envolver em negociações cruciais sobre a guerra contra o movimento islamista Hamas em Gaza e também sobre as tensões no Líbano com o grupo pró-iraniano Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu para acelerar o processo de desbloqueio dos envios de armas e munições por parte dos Estados Unidos. Em uma reunião do seu gabinete, o premier afirmou neste domingo que este desentendimento com Washington, que critica o elevado número de mortes de civis em Gaza, será resolvido em breve. À luz do que ouvi no último dia, espero e acredito que esta questão será resolvida em um futuro próximo.
mas gostaria de enfatizar, e também disse isso aos nossos amigos americanos, que temos uma arma que sempre fez pender a balança, a bravura e a determinação dos nossos combatentes, e com esta arma venceremos. Neste contexto de tensão, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, anunciou uma viagem aos Estados Unidos também neste domingo. Durante a visita, ele vai fazer negociações, que descreveu como cruciais, sobre a guerra na faixa de Gaza contra o movimento islamista Hamas e o aumento das tensões no Líbano com o grupo pró-iraniano Hezbollah. Os Estados Unidos são o nosso aliado mais importante e central. Os nossos laços com os Estados Unidos são mais importantes do que nunca neste momento. Enquanto isso, os bombardeios israelenses na faixa de Gaza não param. Nas últimas horas, ocorreram ataques na cidade de Gaza, no norte, no centro e arredores de Rafah, ao sul do enclave palestino, e disparos de tanques contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro. Já a frente norte de Israel registra uma escalada de violência entre o exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas, uma escalada que levanta receios sobre a expansão do conflito na região. O grupo pró-Irã disse neste domingo que atacou 2 posições militares no norte de Israel com drones, em resposta à morte de um dos seus comandantes. E dezenas de milhares de manifestantes gritaram palavras de ordem contra o primeiro-ministro conservador Benjamin Netanyahu em Tel Aviv neste último sábado e exigiram novas eleições e também o retorno dos reféns detidos em Gaza pelo movimento islamista Hamas. Protestos em Israel contra o governo de Benjamin Netanyahu. Dezenas de milhares de pessoas saíram neste sábado às ruas em Tel Aviv para exigir novas eleições e o retorno dos reféns detidos em Gaza pelo movimento islamista Hamas. Os participantes agitaram bandeiras israelenses e muitos agitaram faixas com frases como "ministro do crime" e "pare a guerra". Todos os sábados, este tipo de mobilização é realizada na maior cidade israelense, contra a forma como o governo lidou com a guerra em Gaza, que eclodiu há quase 9 meses. Segundo a organização que convocou o protesto, o comício deste sábado foi o maior até agora, com cerca de 150 mil participantes. Muitos manifestantes acusam a coligação de conservadores, nacionalistas e judeus ultra-ortodoxos de prolongar o conflito e de pôr em perigo a segurança do país e dos reféns. Profissionais da saúde palestinos relataram 24 mortes em bombardeios israelenses. 2 bairros da cidade, da faixa de Gaza, foram atingidos. Profissionais de saúde da faixa de Gaza anunciaram neste sábado que 2 ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 24 pessoas em 2 bairros da cidade de Gaza, no norte do território palestino. Pelo menos 20 pessoas morreram no bombardeio contra uma residência no bairro Al-Tufá e 4 no ataque contra o campo de refugiados de Shati. A Defesa Civil de Gaza informou que aviões israelenses bombardearam um complexo residencial no campo de Shati, onde os corpos de 4 vítimas foram recuperados. Outras 20 pessoas morreram e mais de 35 ficaram feridas quando aviões da ocupação israelense atacaram uma casa da família Shabá em Al-Tufá. O médico Mahmoud Aliwa, do Hospital Al-Ali, confirmou que o estabelecimento recebeu 24 corpos após as operações aéreas e acrescentou que pelo menos 19 pessoas que trabalhavam em uma fábrica em Al-Tufá estão desaparecidas. O exército de Israel anunciou bombardeios aéreos contra 2 pontos de infraestrutura militar do Hamas na área da cidade de Gaza. E autoridades russas anunciaram o fim dos confrontos armados no Daguestão. A região foi alvo de ataques no último domingo contra igrejas e também uma sinagoga.
A Rússia anunciou nesta segunda-feira o fim dos confrontos armados no Daguestão, região do Cáucaso, onde ataques no domingo deixaram 19 mortos. 5 criminosos foram mortos na operação liderada pelo Comitê Antiterrorista da Rússia. Não ficou claro se todos os procurados foram eliminados ou se alguns conseguiram escapar. Os ataques aconteceram na cidade costeira de Derbent e em Makhatchkala, capital do Daguestão, uma região de maioria muçulmana que fica ao lado da Chechênia e faz fronteira com Geórgia e Azerbaijão. Na década de 2000, o Daguestão foi cenário de uma rebelião islamista esmagada pelas forças russas depois de anos de confronto motivados pela Segunda Guerra da Chechênia. Questionado se Moscou teme o retorno de uma rebelião no país, o porta-voz do Kremlin respondeu que a Rússia mudou. O Comitê de Investigação da Rússia, que abriu inquérito por atos terroristas, informou que os ataques aconteceram em 2 igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto policial. Os ataques foram realizados 3 meses depois do atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico no Krakow City Hall, uma casa de espetáculos a alguns quilômetros de Moscou, que deixou mais de 140 mortos. E a Rússia bombardeou um prédio residencial na cidade ucraniana de Kyiv neste último sábado, matando assim 3 pessoas e ferindo quase 40, horas depois de uma onda de ataques à infraestrutura de energia de Kyiv. A Rússia realizou novos ataques no sul e no leste da Ucrânia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, os bombardeios deste sábado deixaram pelo menos 3 mortos e dezenas de feridos. As autoridades ucranianas informaram que os ataques com bombas guiadas atingiram 3 locais: um prédio residencial no centro de Kharkiv, uma fábrica e um parque. Todos estes são alvos civis, nenhuma única instalação militar. É mais um ato terrorista do agressor russo. Já Moscou relatou um ataque noturno com armas aéreas e marítimas de longo alcance e alta precisão e com drones, com o objetivo de atingir instalações energéticas ucranianas. Kiev informou que a Rússia lançou um total de 16 mísseis e 13 drones, dos quais 4 não foram abatidos pela defesa aérea. O Ministério da Energia ucraniano indicou que este é o 8º ataque massivo contra a infraestrutura energética ucraniana nos últimos 3 meses e relatou danos a instalações nas regiões de Zaporíjia e Lviv. E o chefe da polícia de Paris confirmou nesta sexta-feira que haverá em média uma mobilização de 30 mil agentes durante os Jogos Olímpicos, com um pico de 45 mil na abertura da competição no dia 26 de julho. Todo cuidado é pouco em um país e em uma cidade marcados pela violência do terrorismo. A França está em seu nível mais alto de alerta de segurança há pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos em Paris. O chefe de polícia da capital francesa, Laurent Nunez, conversou com a imprensa nesta sexta-feira sobre as medidas tomadas para evitar surpresas. Ele explicou que haverá uma mobilização de 30 mil agentes por dia, com um pico de 45 mil na cerimônia de abertura. Gostaria de reiterar que estamos, obviamente, preocupados com a ameaça terrorista e, acima de tudo, com a ameaça terrorista islâmica, que continua a ser a nossa principal preocupação em todos os seus aspectos. Nunes destacou ainda que não haverá substituição da segurança privada pelo Exército ou pela polícia durante os Jogos Olímpicos. A questão da segurança privada é motivo de preocupação para o comitê organizador. O recrutamento dessa força ainda não foi concluído. O Ministério da Defesa da França garantiu no final de março que 18 mil soldados poderiam ser mobilizados caso houvesse falta de agentes de segurança. E o Jornal da Litoral vai para um breve intervalo comercial e na volta você fica bem atualizado com outras notícias da área do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. A gente volta em instantes. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivências
e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Vivências. Tecnologia e cuidado para a sua casa. Datavero. Um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. A Vivências é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no cantinho mais distante do Brasil. A gente sempre acreditou que a diversão é o que nos conecta, o que nos motiva a inovar e evoluir. E foi pensando assim que há 29 anos tudo começou. Com 2 visionários que sempre gostaram de conectar pessoas, trazer diversão e qualidade de vida para os lugares mais distantes. A visão se tornou realidade e trouxe para a Vivências a liderança em vendas e instalações da nova parabólica digital no Brasil. Mas as vendas só são uma vitória para nós quando é para todos, quando produtos de qualidade e alta tecnologia transformam realidades. Depois, a marca VX também evoluiu, com o VX10, VX App, VX Instaladores, VX Gamer e VX Power. Soluções em jogos, suporte técnico e atendimento humano que viraram referência em tecnologia e cuidado. Por isso, continuamos evoluindo. E dessa evolução constante veio o VX Smart, que une a programação de TV via satélite com os principais serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada V em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Vivências, a evolução da diversão. E o Pantanal Brasileiro, santuário de grande biodiversidade no sul da Amazônia, registrou um número recorde de incêndios florestais para o mês de junho, antes do início da estação seca. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou nesta sexta-feira dados preocupantes sobre o Pantanal brasileiro. O Santuário de Biodiversidade no sul da Amazônia registrou um número recorde de incêndios florestais para o mês de junho. O que mais preocupa os especialistas é que a propagação dos incêndios ocorre antes mesmo do período de seca, que geralmente começa no segundo semestre. Desde 1º de junho, 1.729 focos de incêndio foram identificados por satélite na região, considerada a maior área úmida do planeta. Segundo o INPE, isso é quase 4 vezes superior ao recorde anterior para o mês de junho, de 435 focos em 2005.
Entre 1º de janeiro e 20 de junho, o Instituto contabilizou 2.628 focos de incêndio no Pantanal, um aumento de 1.818% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este valor também é superior ao do primeiro semestre de 2020, que era o pior ano desde o início dos registros. O Pantanal, que também se estende por Bolívia e Paraguai, é um santuário de biodiversidade que atrai turistas todos os anos para observar jacarés, lontras, pássaros e até onças. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou este mês para os riscos de uma seca severa em várias regiões do país e de um aumento dos incêndios, incluindo no Pantanal. E o presidente Javier Milei voltou à Espanha depois de causar polêmica na última passagem. Desta vez, ele foi condecorado pela presidente da Comunidade de Madrid. O presidente argentino Javier Milei criticou o socialismo e o chefe do governo espanhol Pedro Sánchez ao receber nesta sexta-feira uma condecoração da presidente direitista da Comunidade de Madrid. Esta é a segunda visita de Milei à Espanha em pouco mais de um mês. A anterior causou uma crise diplomática depois que o argentino acusou a esposa de Sánchez de ser uma mulher corrupta. Sempre há vazamentos. Basquiat falou sobre as mãos porosas dos políticos e eu digo, talvez não seja o político diretamente, um irmão, uma esposa, que seja, não? Quem quiser entender, que entenda. Na visita dessa sexta, além de receber um prêmio de um centro de pensamento neoliberal, Milei também se encontrou com Isabel Díaz Ayuso, uma figura ascendente na ala mais dura da direita espanhola. O governo criticou a iniciativa de condecorar o presidente argentino. Depois da escala na capital espanhola, Milei vai viajar para a Alemanha neste fim de semana para se reunir com o chanceler Olaf Scholz. E um novo protesto contra a lei que endurece as penas para o caso de aborto foi registrado neste último domingo em Copacabana. O assunto já tem chamado bastante atenção no Brasil desde que o Congresso Nacional começou a debater a legislação que impõe penas mais pesadas para o aborto do que para o estupro. Centenas de ativistas protestaram na praia de Copacabana neste domingo contra um projeto de lei polêmico que está sendo debatido no Congresso brasileiro, que pode equiparar um aborto após as 22 semanas de gravidez a um homicídio. A punição seria aplicada até mesmo em casos de estupro. Hoje nós estamos aqui em Copacabana lutando contra a PL 1904, que visa criminalizar o aborto, aonde hoje em dia no Brasil ele é legalizado em 3 casos: o caso de estupro, ancefalia e risco de gravidez da mulher. Então hoje a luta é para o arquivamento dessa PL, porque essa PL ela é antidemocrática e ela quer acabar com os direitos das mulheres e nossas crianças. O problema é que o Congresso é cheio de homens, cheio de conservadores e de hipócritas, porque ao mesmo passo que eles querem aumentar e comparar o aborto a um caso de crime hediondo, o estuprador não tem essa mesma equiparação. O estuprador pode pegar até no máximo 10 anos, e se essa PL passar, as mulheres vão pegar até 20 anos, mulheres não, crianças vão pegar até 20 anos de cadeia. Isso é um absurdo. Na semana passada, poderosos grupos conservadores conseguiram que o texto fosse direto ao plenário da Câmara dos Deputados, sem ser debatido previamente nas comissões, gerando ainda mais revolta. Nós estamos fazendo a luta por liberdade. Liberdade, como pode uma criança de 10 anos, 12 anos ser estuprada e ser obrigada a levar essa gravidez adiante? Está tudo errado. Então nós temos que decidir, nós mulheres decidimos nossos corpos. O homem não tem que decidir, nós mulheres decidimos pelos nossos corpos. Também houve protesto em São Paulo. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que a cada minuto 2 pessoas são vítimas de estupro no Brasil e quase 20 mil crianças menores de 14 anos se tornam mães a cada ano no país. Atualmente, o Código Penal brasileiro não pune o aborto em casos de estupro, nem prevê restrições de tempo para a realização. Também é autorizada a interrupção da gravidez,
quando houver risco de morte da mulher ou de malformação cerebral do feto, mas fora desses casos, o aborto atualmente pode levar a penas de até 4 anos de prisão. E a China e a França lançaram neste último sábado um satélite para entender melhor o universo. Casos de cooperação entre o país asiático e uma potência ocidental não são muito frequentes. Um satélite construído pela França e pela China foi lançado neste sábado com o objetivo de detectar explosões colossais no universo. Desenvolvida por engenheiros dos dois países, a missão, conhecida como SWON, Monitor de Objetos Variáveis Espaciais, pretende pesquisar as explosões de raios gama, autênticos fósseis luminosos que poderiam conter mais informações sobre a história do universo. O satélite de 930 quilos foi lançado a bordo de um foguete chinês Longa Marcha 2C da Base Espacial de Xinjiang, na província de Sichuan, no sudoeste da China. As explosões de raios gama geralmente acontecem após a explosão de estrelas massivas ou da fusão de estrelas compactas. Estes clarões, resultado das explosões mais potentes do universo, geram uma luminosidade colossal que pode emitir uma energia equivalente a mais de 1 trilhão de sóis. Ao viajar pelo espaço, esta luz também atravessa diferentes gases e galáxias, transportando rastros que incluem informações excepcionais sobre a história e a evolução do universo. Cooperações como esta entre a China e o Ocidente não são muito frequentes neste nível, em particular desde que o governo dos Estados Unidos proibiu em 2011 a NASA de qualquer cooperação com Pequim no setor espacial. E a sexta-feira foi mágica para milhares de pessoas na planície de Salisbury, na Inglaterra. O local é o lar do lendário monumento de Stonehenge e todos os anos abriga celebrações dos solstícios de verão. Um momento de magia foi registrado nesta sexta-feira no sudoeste da Inglaterra. Milhares de pessoas se reuniram em Stonehenge para ver o nascer do sol e brindar a chegada do verão no hemisfério norte. Acredita-se que o monumento neolítico foi erguido por volta de 2500 a.C. Stonehenge foi construído no alinhamento do solstício, o que significa que os construtores, há milhares de anos, sabiam que o sol era importante. Eles projetaram este monumento para que o sol brilhasse através dele no dia mais longo do ano. Acho que as pessoas se reúnem aqui para marcar essa ocasião, porque sabem que isso era realizado há milhares de anos para marcar a mudança das estações. Hoje presenciamos um nascer do sol espetacular. Stonehenge é formado por imensos blocos de pedras dispostos em forma circular e, para muitos, é uma espécie de santuário místico. Para muitas pessoas é uma experiência única na vida. É um lugar tão sagrado, isso significa que não se pode colocar a experiência em palavras. É simplesmente uma questão de admirar. É incrível, um momento que toca a alma. É muito pacífico, é muito harmonioso, o clima está incrível e há algo neste trecho de paisagem que também é bastante místico. Sempre é, e como a névoa desta manhã, a maneira como cobriu a terra e então o sol apareceu, foi lindo. A celebração na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire, foi realizada sob a preocupação das autoridades, já que ambientalistas picharam os monolitos nesta semana. Na quarta-feira, a organização Just Stop Oil pulverizou tinta em algumas pedras. Agimos rapidamente e trouxemos nossos especialistas para examinar os danos. Tenho o prazer de dizer que removemos com sucesso toda a tinta. Não há sinais visíveis de danos e continuaremos monitorando a situação. Historiadores dizem que Stonehenge abrigou cerimônias religiosas principalmente com druidas. Os druidas faziam parte dos povos de origem indo-europeia que habitavam extensas áreas da Europa pré-romana e eram sacerdotes do lendário povo celta. E já é inverno no hemisfério sul, mas o sol
segue absoluto na paisagem do Rio de Janeiro. Em Ipanema, a praia ficou cheia de banhistas que tiveram como presente um mar de águas cristalinas. O inverno começou no Brasil com as areias lotadas em Ipanema. As temperaturas não chegaram a ser escaldantes, mas o sol brilhou forte no céu carioca. As águas do mar foram outro motivo de destaque para os banhistas que se esbaldaram em um cenário cristalino com tons de verde e azul. É maravilhoso, a gente é inspirado por esse mar, que bom que ele está limpo, né, cristalino assim. Eu acho que é inspiração para o inverno, né, e notícias boas aí pela frente. Um paraíso, é um paraíso perdido isso aqui. Quem conhece, quer vir outras vezes, sempre puder tem que vir mesmo. Que é muito bom. Rio de Janeiro é tudo, Rio de Janeiro é vida. Assim, pra gente que já mora aqui, a gente não tem a dimensão da beleza que é esse lugar, entendeu? Os gringos e a pessoa que vem de fora do Rio vê isso aqui e fica, tipo, maravilhado, entendeu? Mas, pô, isso aqui é perfeito. Lindo demais isso aqui. O inverno começou no fim da tarde de quinta-feira, sob o chamado verânico que se impõe na cidade maravilhosa. No mar, as águas limpas e claras são resultado de uma combinação de tempo seco, ventos fracos e ondas mais baixas. E a Arábia Saudita informou neste último domingo que mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação do Hajj a Meca devido ao calor intenso. As autoridades também detalharam que a maioria das vítimas não tinha permissão oficial. Mais de 1.300 pessoas morreram na Arábia Saudita durante a peregrinação anual à Meca devido ao calor intenso. As autoridades do reino informaram no domingo que 80% dos que morreram não tinham autorização para realizar o Hajj e tiveram que caminhar longas distâncias, expostos diretamente ao sol e sem condições adequadas. A peregrinação à Meca é um dos 5 pilares do Islã e todo muçulmano que possua os meios necessários deve fazê-lo pelo menos uma vez na vida. Nos últimos anos, o calendário lunar do Islã faz com que este rito coincida com o verão escaldante na Arábia Saudita, que registrou este ano temperaturas de 51,8 graus Celsius. Mais de 1.800.000 fiéis se reuniram e apenas 200.000 deles residiam no país. Os vistos são concedidos pela Arábia Saudita de acordo com um sistema de cotas por país e, em casos como o do Egito, depois são sorteados entre os fiéis. Para serem elegíveis, os fiéis devem recorrer a agentes de viagens confiáveis, muitas vezes caros. Por esta razão, muitos tentam evitar os circuitos oficiais, mesmo correndo o risco de serem presos e deportados se forem descobertos. E o Jornal do Litoral vai para mais um breve intervalo e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Não saia daí. A Vivences é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no cantinho mais distante do Brasil. A gente sempre acreditou que a diversão é o que nos conecta, o que nos motiva a inovar e evoluir. E foi pensando assim que há 29 anos tudo começou, com 2 visionários que sempre gostaram de conectar pessoas, trazer diversão e qualidade de vida para os lugares mais distantes. A visão se tornou realidade e trouxe para a Vivences a liderança em vendas e instalações da nova parabólica digital no Brasil. Mas as vendas só são uma vitória para nós quando é para todos, quando produtos de qualidade e alta tecnologia transformam realidades. Depois, a marca VX também evoluiu, com o VX10, VX App, VX Instaladores, VX Gamer e VX Power.
soluções em jogos, suporte técnico e atendimento humano que viraram referência em tecnologia e cuidado. Por isso, continuamos evoluindo. E dessa evolução constante veio o VX Smart, que une a programação de TV via satélite com os principais serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada V em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Vivências, a evolução da diversão. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivências e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são em 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivências sabem disso. Pode contar com eles. Vivências. Tecnologia e cuidado para a sua casa. Um alto funcionário saudita defendeu, nesta sexta-feira 21, a forma com a qual o Reino do Golfo realizou o Hajj, depois do relato de mais de 1.300 pessoas terem morrido durante a peregrinação a Meca, em sua maioria atribuídas às altas temperaturas. O Hajj é a peregrinação à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida. Mas a celebração este ano foi marcada pela morte de mais de 1.100 pessoas, em sua maioria por causa das altas temperaturas. Apesar dos números da tragédia, um alto funcionário do governo saudita defendeu nesta sexta-feira a forma como o Reino do Golfo realizou o Hajj. Para Riad, o Estado não falhou, mas houve um erro de julgamento por parte das pessoas que não avaliaram os riscos. De acordo com um balanço elaborado pela AFP, com base em declarações oficiais e relatórios de diplomatas, metade das vítimas era egípcia. O funcionário saudita afirmou que as autoridades confirmaram 577 mortos durante os 2 dias mais importantes do Hajj. No sábado, quando os peregrinos se reuniram durante horas para rezar no Monte Arafat, e no domingo, quando participaram em Mina do apedrejamento das estelas que representam Satanás. A mesma fonte reconheceu que o número de 577 mortes era parcial e não englobava todo o período da peregrinação, que foi concluída oficialmente na quarta-feira. Este ano, o Hajj atraiu cerca de 1.800.000 fiéis, dos quais 1.600.000 vieram do exterior. E pelo menos 22 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de baterias na Coreia do Sul. Mais de 100 pessoas trabalhavam no local
quando várias explosões foram ouvidas. Um incêndio nesta segunda-feira em uma fábrica de baterias de lítio em Hwaseong, na Coreia do Sul, deixou 22 mortos. O Corpo de Bombeiros informou que 20 estrangeiros estão entre as vítimas, incluindo 18 chineses, um cidadão do Laos e uma pessoa de nacionalidade desconhecida. Os corpos ficaram gravemente queimados e a identificação completa das vítimas deve levar tempo. O incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul da capital Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Aricel, especializado em baterias. Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas. A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, pediu às autoridades que mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis na busca e resgate de pessoas. As autoridades locais recomendaram aos moradores de Hwaseong que permaneçam em casa. Imigrantes da Argélia, Síria, Iêmen e Afeganistão esperam no México a oportunidade de conseguir abrigo e melhores condições de vida nos Estados Unidos, uma fronteira que já se tornou global. O abrigo Asabil para imigrantes em Tijuana, na fronteira entre México e Estados Unidos, é o único pensado para auxiliar muçulmanos. O local recebe pessoas de países como Argélia, Síria, Iêmen e Afeganistão. A maioria não fala espanhol e segue o Islã. Somos mais ou menos iguais. Quase todo mundo professa a mesma fé. Então você se sente entre irmãos e irmãs. Você fica, de certa forma, seguro. A fronteira entre México e Estados Unidos se tornou global. O abrigo não tem somente muçulmanos, mas possui uma mesquita para aqueles que desejam orar. Se você dormir aqui, será fácil praticar o islamismo na mesquita. Estamos juntos de nossa gente e isso é o melhor. Tem gente não muçulmana conosco, mas não temos problema com eles. Está tudo bem, são boas pessoas. Não se trata de religião, mas a mesquita é o melhor para mim. O abrigo foi fundado em 2022 pela mexicana Sônia Garcia. Ela se converteu ao Islã após se casar e hoje preside a Fundação Latino-Muçulmana. Garcia afirma que até 200 pessoas podem se acomodar e se alimentar sobre o conceito halal, ou seja, alimentos preparados de acordo com as regras das leis islâmicas. Veja, nosso trabalho é principalmente ajudar os muçulmanos que vêm para Tijuana. Disponibilizamos abrigo, alimentação, também temos médicos, aulas de psicologia, aulas de inglês, enquanto eles passam pelo processo para entrar legalmente nos Estados Unidos. Trámite para entrar aos Estados Unidos legalmente. Historicamente, os imigrantes da região do Oriente Médio e do Norte da África se deslocam para a Europa. Mas devido às leis rígidas, à pandemia e à falta de oportunidades, os Estados Unidos surgiram como uma alternativa. Acho que na América você pode fazer mais. Você tem mais liberdade para se tornar uma pessoa melhor. Na Europa, os últimos anos têm sido bastante difíceis para os imigrantes. Por esse motivo, as pessoas estão escolhendo a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O governo americano classifica esses imigrantes como outros, pelo número pequeno comparado a de outras nacionalidades. Em 2023, foram contabilizadas 2.400.000 entradas ilegais pela fronteira de 3.200 quilômetros. Vamos falar agora de esportes. O craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho inaugurou uma calçada da fama perto de Barcelona. O astro do futebol fez história no Barcelona e ganhou uma estrela. Castelldefels inaugurou sua calçada da fama. A cidade costeira nos arredores de Barcelona colocou as primeiras placas em forma de estrela, inspiradas na famosa calçada de Hollywood. Entre elas estava uma em homenagem a Ronaldinho Gaúcho.
Para mim é uma alegria, jamais imaginei ter algo de tanta importância aqui em Castelldefels, algo que me emociona e me dá muito orgulho. Me dá muito orgulho. O Futebol Clube Barcelona também foi homenageado. É um privilégio para nós estar aqui hoje. É uma honra que tenham nos dado uma estrela perto do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho fez história em sua passagem pelo Barcelona, clube em que atuou entre 2003 e 2008. Com a equipe catalã, o brasileiro conquistou títulos importantes, como o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, além de ser eleito o melhor jogador do mundo, e é um dos grandes nomes do clube até hoje. A Calçada da Fama de Castelldefels pretende homenagear personalidades marcantes que têm ou tiveram uma ligação especial com a cidade e vai abranger outras áreas como arte, cultura, ciência e música. E Paris inaugurou neste domingo uma estátua em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2024, sediados na capital francesa. A obra é da artista americana Alison Sarr. A escultora Alison Sarr criou uma estátua dedicada à multiculturalidade e aos Jogos Olímpicos, que aparecem representados como uma mulher negra com um ramo de oliveira e uma chama dourada, sentada diante de 6 cadeiras que simbolizam os continentes. A obra da artista americana foi inaugurada neste domingo no Jardim Charles Aznavour, na Champs-Élysées, na capital francesa. Representa a busca pelo diálogo e é isso que tratam os Jogos Olímpicos, reunir todas as diferentes culturas do mundo em uma competição pacífica e pelo diálogo. E isso está muito representado aqui, graças à magnífica obra de arte de Alison. Feita em bronze e pedra vulcânica, a estátua representa uma grande figura feminina sentada em uma pedra em um círculo com cadeiras que representam os continentes. Sarr, de 68 anos, tem um ateliê na região central da França. Segundo um comunicado, a artista foi escolhida para conceber a escultura por seu compromisso com os valores humanistas e pacifistas do olimpismo. E o Jornal da Litoral vai ficando por aqui. Próxima edição amanhã, a partir das 14 horas. Fique agora com a sessão Heróis. Em seguida, às 17 horas, tem o Cidade Urgente, segunda edição. Logo após, o Natal News, na apresentação de Michael Nascimento. E ainda hoje, às 7h20 da noite, você tem um encontro marcado com o RN Debate, na apresentação de Douglas Fabiano. E também você vai ficar na companhia agora da sua programação da TV Litoral e amanhã, novamente, estaremos de volta trazendo para você outras notícias e atualizações do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Até lá!